Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bernardo Duarte e você está no Reconnect. Para como você sabe, é um programa laico aqui da TVC, onde nós abordamos temas sobre espiritualidade para além da religião. Aqui sempre comigo, ele que é historiador e social media, Roberto Leão. Olá, Roberto, seja muito bem-vindo novamente. Olá, eu sou aquele que apagou da memória o que estava fazendo dos 13 aos 30 anos e se alguém contar eu digo que é mentira. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa Reconexão Espiritual. Hoje nós temos aqui um convidado que ingressou na década de 60 na Escola Apostólica dos Padres Jesuítas, lá permanecendo por 7 anos, ingressou também no Convento dos Franciscanos, hoje profundo pesquisador com vários livros escritos, há 50 anos estudando a história universal. O que mais, Bernardo? Mas o nosso convidado de hoje, para brilhantar esse nosso final de ano, nós estamos chegando perto do final de ano, nada melhor do que falar sobre Jesus, né? Então, o nosso convidado já conversou 9 vezes em programas, um dos programas chaves da televisão brasileira, histórias da televisão brasileira, como é do Jô Soares, na TV Globo, sendo o terceiro maior convidado em números de entrevistas do programa, né? Ele, após 5 décadas vasculhando dezenas de documentos apócrifos para responder o período oculto da vida de Jesus, que a Bíblia não cita. Você sabe onde Jesus estava dos 13 aos 30? Então, para falar nesse assunto aqui conosco, o nosso querido convidado e amigo, Jová Mendes. Muito bem-vindo, Jová. Muito bem-vindo, Jová. Obrigado, Bernardo. Obrigado aos demais amigos, né? Uma satisfação muito grande estar com vocês aqui. Legal. Jová, deixa eu fazer uma pergunta. Primeiro, para a gente se nortear e compreender sobre a sua pesquisa, como é que você chegou aonde você está hoje? Por que pesquisar sobre Jesus? Por que pesquisar sobre assuntos ligados à religião, ao cristianismo? Bom, eu comecei exatamente em 69, há 50 anos atrás, quando eu estava no Seminário Jesuíta em Baturité, e eu cuidava da biblioteca, que nós tínhamos um acervo documental em torno de 20 mil exemplares, e eu comecei a ler então aquelas obras clássicas da humanidade, a Eneida de Virgílio, a Ilíada e a Odisseia de Homero, das Guerras Gálicas de Júlio César, Suetônio dos 12 Césares, História dos Hebreus de Flávio Josefo, né, Plotino, Plutarco, os grandes historiadores do mundo, César Cantu, né? Aí eu comecei então a ler também os livros sagrados. Naquele tempo ninguém falava, nós falávamos a escritura, era chamado História Sagrada, né? E eu comecei então além de me aprofundar nos estudos atinentes à Bíblia Sagrada, eu também me chamou a atenção o fato de eu não encontrar documentos concernentes à vida de Jesus dos 13 aos 30 anos. E um certo dia eu perguntei ao irmão Sabino, que era professor meu de língua portuguesa, ele era assim meio grossão, mas muito culto. Eu perguntei para ele, irmão Sabino, onde é que estava Jesus dos 13 aos 30 anos? Porque eu já vasculhei e não encontrei. Ele disse: você é muito novo, muito jovem para estar perguntando esse tipo de coisa. Não compete a você entrar nos mistérios atinentes ao Criador. Então eu passei a me interessar, depois de 69 para frente, eu comecei então a me interessar em buscar esses dados, e esses dados foram muito fundamentais, porque eu comecei então a vasculhar com muita veemência, né, em busca dessas respostas, e tive acesso a muitos documentos importantes da história, principalmente os documentos chamados apócrifos, documentos escondidos, que são aqueles documentos exatamente que ficaram fora da Bíblia, ou seja, do Novo Testamento, quando o Concílio de Nicéia foi fazer a Bíblia em 325 d.C., quando o imperador Constantino então convocou 318 doutores para então tirar as dúvidas sobre Jesus Cristo, se era divino ou não, porque Jesus só se tornou Deus e divino em Nicéia, em 325 d.C. Até 325 d.C., Jesus ainda não era reconhecido como Deus e divino. Foi exatamente nesse congresso, nesse concílio, com a presença de 312 doutores, que Jesus realmente se tornou Deus e divino. Então, quando foram fazer a Bíblia, eles tinham 315 rolos. Eram 315 rolos de couro, que é chamado pergaminhos, e na noite da votação, na noite que foram fazer a votação, eles pediram a Constantino para se reservar numa sala e rezarem, orarem para que Deus pudesse então iluminá-los para saber quais os livros que seriam escolhidos naquela noite.
Então, quando eles abriram os 315 rolos de pergaminhos e foram rezar, quando abriram os olhos, 27 estavam abertos e 288 fechados. Fizeram a experiência 3 vezes. 27 ficaram abertos e 288 fechados. Então a conclusão que eles chegaram é que aqueles que ficaram abertos, com certeza, representava a vontade divina que fossem escolhidos como os livros autenticamente canônicos. Então esses 288 livros que ficaram fora da Bíblia, que hoje estão no Vaticano, e a partir de 2033 agora a Igreja Católica vai torná-los público e nós vamos realmente conhecer o resto da vida de Jesus. Legal. A gente sabe que a única referência que cita Jesus, né, nesse período de sua juventude, é no Evangelho de Lucas, né? Após aí, o Novo Testamento não fala mais de Jesus dos 13 aos 30. Eu te pergunto, Jeová, aonde estava Jesus dos 13 aos 30? Exatamente. Jesus vivia numa região de muita miséria, muita pobreza. Primeiro, a família era muito pobre. José era pobre, era um mero carpinteiro, né? Apesar de ser descendente da família de Davi, apesar de ser nobre, mas era pobre. Então, Jesus vivia numa região de muita miserabilidade, porque os romanos, com seus impostos escochantes, tirava tudo dos pobres. Os pobres trabalhavam, principalmente a classe camponesa, que tudo que ganhava era para pagar impostos para os romanos. Então, as crianças, por exemplo, 40% das crianças não chegavam a 15 anos de idade, porque morriam de fome e também de enfermidades, de subnutrição, de inanição. E a média de vida naquela época eram 40 anos. Uhum. O sujeito com 40 anos já estava chegando no final da vida. Então Jesus, apesar de ter morrido, claro, de forma trágica aos 33, ele também não ficou muito distante dos... Já era um homem de uma certa idade, né? Para os padrões da época. Então, ele vivia na Galiléia. Quando José morreu, segundo a história, José teria falecido no ano 15 depois de Cristo, com 111 anos, pelo calendário antigo, né? Então, ele talvez tivesse José talvez tivesse uns 80, 90 anos. Mas pelo calendário antigo, ele daria 111 anos. Então, quando José morreu, Maria ficou mais ou menos com 40 anos de idade. Jesus tinha mais ou menos 18 anos. Então, ele ficou responsável pela carpintaria, que na Palestina, naquela época, o carpinteiro era chamado de Nagá, e na língua hebraica. E na língua grega, o carpinteiro era chamado de Tecton. A pessoa que trabalha exatamente com madeiras. Então ele ficou cuidando da carpintaria para manter a sua mãe. Ele foi cuidar da sobrevivência de sua própria mãe. Ele ficou dos 13 até os 30 anos cuidando da carpintaria e atendendo uma boa clientela naquela região da Galiléia, região de Jazô, de Cafarnaum, de Betsaida, de Magdala, viu? De Tiberíades, de Naim, de Citópolis. Só uma pergunta. Alguns estudiosos da língua, enfim, pesquisadores, dizem que a palavra tecton, ela define muito melhor mestre de obras, faz tudo, e que não necessariamente Jesus teria seguido a profissão do pai. Isso de certa forma procede? Como é que a gente tem a certeza de que ele realmente foi carpinteiro? Inclusive que o pai também foi carpinteiro, já que essa palavra define, bem ampla, né? Mas os documentos realmente afirmam que ele era carpinteiro. Existem documentos em Israel, existe documento entre os cópidas da Etiópia, existe documento, por exemplo, entre os alauítas da Síria, os iazites do Iraque, os hashemitas da Jordânia, que existem muitos grupos religiosos que são unânimes, né, são unânimes em afirmar que Jesus era carpinteiro. Então Jesus era um exímio carpinteiro e ele vivia na região de muita miséria, que era a Galiléia. Como era uma pessoa de uma família pobre, sem muita expressividade, sem muita expressão, então ele passou esse tempo ali na Galiléia praticamente somente conhecido dos amigos da família. Porque a alta elite que vivia em Jerusalém, a elite religiosa, composta por fariseus, saduceus, os seguidores de Herodes e Pilatos e dos demais hierarcas que davam proteção ao governo romano na Palestina, que apoiavam o governo de ocupação da Palestina, praticamente Jesus não tinha nenhum sentido para eles, porque Jesus não era conhecido. Jesus vivia na Galiléia e nunca saiu daquela região. Jesus só saiu para Jerusalém quando batizou-se e começou a pregar o evangelho. Mas ele nunca saiu, então, da Galiléia. Eu falei até isso no programa do Jô Soares, da Rede Globo. Então, Jesus, até os 30 anos, foi uma figura praticamente desconhecida, a não ser no meio dos seus familiares e amigos que moravam na região da Galiléia. A classe média, Jeová, na época,
né, era constituída por artesãos, né, por agricultores, né, o que meio que coloca Jesus, como você disse, como carpinteiro não deixa de ser um grande artesão, né, o coloca como classe média. É claro que as classes médias naquela época também não eram, não tinha essa bonança, essa bonança hoje. Mas a história dele, por exemplo, ter nascido numa manjedoura, né, na época era muito comum, né, as pessoas morarem em cima e a manjedoura ser embaixo, não significa que ele era tão pobre por ter nascido numa manjedoura, né? No meu livro, desse meu livro aqui, onde estava Jesus dos 3 aos 30 anos, eu conto toda a história, porque com Maria, José foi se recensear em Belém, e as pequenas pousadas que tinham lá em Belém estavam todas ocupadas. Porque muita gente havia se deslocado para Belém para fazer o recenseamento, né? Então, José procurou um local para acomodar Maria e não encontrou. Então, ele ficou exatamente dentro de uma gruta, uma pequena gruta, né? Onde Jesus nasceu, porque Jesus, na verdade, nasceu dentro de uma gruta. Então não foi manjedoura. Não foi na manjedoura. A manjedoura foi depois. 3 dias depois, José saiu da manjedoura, daquela loca, né? Daquela furna onde ele acomodou Maria, e arranjou uma casinha perto do túmulo de Raquel. Mas em Belém também, uma casinha que estava abandonada, que na realidade servia de estábulo para comboieiros, tropeiros e almocreves, né? Então ali José acomodou Maria como Jesus. Ele andava com o filho dele, chamado também Simeão, que era pequeno, que era filho do primeiro casamento dele. E então ele ficou naquela casinha, ficou ali poucos dias. Foi ali que ele recebeu então a visita dos reis magos, né? Gaspar, Baltazar e Melquior. Então ele não nasceu, não estava na manjedoura. A manjedoura é apenas o quê? Foi um ensaio, foi uma deturpação da história, para dizer que ele estava ali na manjedoura. Não, ele nasceu dentro de uma gruta. Da gruta, então José foi para uma casinha próximo, em Belém mesmo, próximo ao túmulo de Raquel, e foi ali naquela casinha humilde, que servia de estábulo para alguns animais, foi que ele recebeu então os 3 reis magos. Voltando um pouquinho para a juventude de Jesus, ele era um típico jovem judeu, tradicional da época. Ele celebrou o Bar Mitzvah, por exemplo? Não, Jesus, por exemplo, primeiramente, a Galiléia era uma região muito simples, né? Jesus era um judeu, digamos assim, um judeu sabra, porque todo judeu nascido na Palestina, ele é chamado de sabra, porque nós temos atualmente cerca de 16 etnias de judeus pelo mundo. Ele fez o Bris Milá, não? Ele fez também. Ele fez também a circuncisão, né? Exatamente. É o Brit Milá, né? O Brit Milá. E ele fez o seguinte, porque toda criança do sexo masculino tinha que passar pelo Brit Milá, né? Então ele vivia naquela região de miséria. Nosso Senhor vivia naquela vida simples, era um jovenzinho comum como qualquer outro, porque ele era um judeu sabra. Como eu falei, judeu sabra é todo judeu que nasce na Palestina. Que nós temos hoje atualmente os refuseniks, que são judeus do leste, o judeu soviético, o judeu russo. Nós temos, por exemplo, o sefardita, que é o judeu da Espanha, né? O judeu sefardita. Temos os falachas, que são judeus que descendem de Menelik I, filho de Salomão com a rainha de Sabá. Sim. Eles viviam na Etiópia e foram todos retirados para Israel. Temos também outras categorias de judeus. Temos os Lubavitchês, que são judeus norte-americanos, né? Temos também judeus que vieram, por exemplo, da região do Malawi, ali com entre a Etiópia e o Malawi, uma região de judeus chamada os Ígbos, que descendem exatamente de Arão, aquela coisa toda. Então, existem várias etnias. Então, Jesus era moreno, dos olhos castanhos, não era aquele Jesus bonito das telas feitas pela Igreja Católica, pelos pintores contratados pela Igreja Católica. Ele era um moreno dos olhos castanhos. Padrão europeu da época, né? Padrão europeu, para dar um perfil ariano, que Jesus era um ariano, né? Sim. Na verdade, Jesus não era ariano, Jesus era moreno, dos olhos castanhos. Um típico jovem, né? Exatamente. Devia ser pequenininho, porque naquela região... mais ou menos 1,65m, ele não tinha mais maior do que o Roberto. Exatamente. Então, era um homem simples, era tão simples que foi preciso a altura perfeita beijá-lo para distinguir, saber quem era Jesus no meio de todos eles, porque eram todos parecidos. Então não havia, se fosse um Jesus diferente dos outros, claro, aquele branco ali é o Jesus. Não, eram todos morenos, homens queimados pelo sol, né? E foi preciso Judas Iscariotes beijá-lo para que os soldados então identificassem no meio do grupo que realmente quem era Jesus. Jová, naquela época, homens adultos solteiros era tão raro como homens adultos com muitas mulheres, né? Então, lá o homem adulto com 20 anos já deveria ter casado. Mulheres, após a puberdade, já casariam, né? Então, com 15 anos,
Maria, por exemplo, quando teve Jesus, era uma adolescente. 15 anos. 15 anos, né? Então, seria possível, né, Jesus ter tido relação com qualquer outro adolescente da época, com a idade pertinente para esse tipo de ato. O casamento, inclusive, era arranjado, né? Era um acordo entre famílias. Então, poderia Jesus ter tido, sim, como todo adolescente da época, sua namoradinha, ou ter, inclusive, casado, como alguns estudiosos falam aí da história dele com Maria Madalena. O que é que você acha? Na realidade, o que se fala de Jesus, por exemplo, que Jesus teria tido um caso com Madalena, que Jesus tinha tido uma vida normal com as outras pessoas, na realidade, Bernardo, são acusações um pouco sem fundamentação histórica, né? Uhum. Até porque, por exemplo, essas conversas, essas versões distorcidas da vida de Jesus começaram a surgir depois do 3º século da era cristã, né? Começou com Celso em Roma, Celso, Marco Aurélio, Froton, Plínio o Velho, Porfírio de Tiro, que eram, na realidade, os escritores, historiadores e inimigos do cristianismo. Então, como eles tinham esses historiadores pagãos, eles tinham intenção de enodoarem a reputação de Jesus, então muita coisa foi escrita na época, dentro de Jesus tinha tido mulheres, que Jesus tinha tido caso com Madalena, aquela coisa toda. Na realidade são acusações infundadas, sem nenhuma base histórica. Então, tudo bem, mas assim, vamos esquecer a base histórica, vamos conversar vamos nos compreender o momento da época. Porque para mim não deixa Jesus, não tira santidade nenhuma de Jesus se ele tivesse relacionado com mulher. Um crush. Né? Então não tira a importância do que ele fez, a importância do que ele deixou e principalmente de quem ele é. Né? Verdade. Porque na verdade o que a gente quer compreender, ele teve uma juventude típica da época, né? Ele teve uma juventude típica da região. Por exemplo, o cristianismo ele foi fundado obviamente após, né, a vinda de Jesus. Ele seguia alguma religião? Como é que era a juventude? A gente queria entender como é que era o cotidiano, a história cotidiana de Jesus dentro desse período, desse recorte temporal dos 13 aos 30. Pois é, Jesus seguiu o judaísmo, Jesus seguia a religião judaica, né? E convém salientar para vocês que naquele tempo os padrões da questão da moralidade eram muito rígidos. Sim, os padrões eram muito rígidos, sim, porque eles seguiam as leis de Moisés. A lei de Moisés não dava moleza para ninguém. Você sabe muito bem que a questão, por exemplo, de fornicação. O que é a fornicação? A fornicação é quando é uma relação sexual de pessoas solteiras. Não existe adultério entre pessoas solteiras. Existe adultério entre o solteiro e a mulher casada. A mulher comete adultério segundo as regras, mas o que não é casado, o solteiro comete fornicação. Então, pela lei de Moisés, por exemplo, pela lei de Moisés, tanto a fornicação como o adultério eram punidos com a morte. Havia um rigor muito grande. Era apedrejamento, era enforcamento, era, digamos assim, era decapitação, essas coisas, era praticado de hoje em dia sofrer, né? Exatamente. Mas naqueles tempos antigos, na época de Jesus, até porque Jesus pertencia à família de Davi, José também era primo de Maria, e toda a família hebraica seguia exatamente rígidos padrões. Mas já fosse primo de Maria. Tio de Maria. Não, primo de Maria. Então eles seguiam padrões rígidos de moralidade, né? A liberdade, não existia essa liberdade que existe hoje no nosso século XXI, né? Porque as coisas eram regidas por regulamentos doutrinais. Então, para Jesus, para a idade dele, aquele jovem da sua geração, e principalmente pertencendo à tribo de Davi, à família de Davi, e seguidora das leis mosaicas, realmente era muito difícil a liberdade para os jovens. Agora ficou compreensível. Muito bem. Jová, Jesus, em sua passagem, né, em toda a sua história, né, ele fez muitos seguidores, obrou muitos milagres, né, mas nesse interim, né, ele também sofreu muita perseguição. Ele teve a oportunidade, por exemplo, de fugir, né, porque no seu entendimento ele teve, vamos dizer assim, alguns entendem como uma hombridade esta que para o nosso tempo seria praticamente impossível, né? Ele ter ficado para se sacrificar por nós, né? Então, como é que você entende essa vertente? Inclusive alguns evangelhos apócrifos, como o evangelho de Judas,
né, que existe o Evangelho de Judas, ele cita que Judas entendeu realmente a missão de Jesus. Na verdade, ele não foi um traidor. Na verdade, ele seguiu o destino dele, ele seguiu as ordens que ele entendeu de Jesus. O que é que você acha sobre essa afirmação? Primeiramente que o Evangelho de Judas é um evangelho apócrifo, que foi escrito em 180 depois de Cristo, por um grupo chamado o grupo Caimita, que seguia os ensinos de Caim, ou seja, a linha de Caim. Aí já cai um pouco do descrédito. Já foi em 180 depois de Cristo, né? Sim. Praticamente foram 170 anos depois da morte de Jesus. Foi escrito o Evangelho de Judas, né? Por um grupo apóstata e desacreditado que seguia os nicolaítas, que eram exatamente os chamados caimitas, né? Os grupos caimitas. Então, Jesus, por exemplo, claro que a pregação de Jesus, quando ele viveu, ele ressuscitou os mortos, digamos assim, ele fez milagres, ele fez curas e maravilhas, foi também um homem muito dedicado à proteção da mulher. Jesus foi o maior protetor das mulheres. É tanto que no Dicionário Internacional das Mulheres Notáveis é citado que as mulheres de todo o mundo, as mulheres do mundo todo, hoje são gratas a Jesus, porque foi Jesus que enalteceu a mulher, colocando-a no pedestal elevado de dignidade. Até Jesus, a mulher era muito desacreditada, como até hoje ela o é, em países, por exemplo, do Oriente Médio, onde é predominante as leis muçulmanas, a religião muçulmana. Até hoje a mulher, ela vive naquela região do mundo como escravas. As mulheres sofrem muito naqueles 57 países, pegando a metade da Ásia, todo o Oriente Médio, Extremo Oriente, a metade da África ali, todos são países regidos pela religião islâmica. E as mulheres são realmente escravas, elas não têm liberdade de nada. Só existem 2 direitos para as mulheres muçulmanas: ouvir e calar. Então Jesus colocou as mulheres num pedestal de dignidade, até porque Berenice de Cafarnaum, Joana, mulher de Cusa, Susana, Maria Madalena, Salomé, mulher de Zebedeu. Tivemos também, por exemplo, Santa Verônica, que foi mulher de Zaqueu, e outras mulheres notáveis da época, que eram mulheres ricas. Elas mandavam as suas contribuições financeiras para Jesus, para que Jesus então pudesse dar manutenção aos seus apóstolos, nos seus deslocamentos, na sua atividade itinerante de pregador. Então muitas mulheres seguiam Jesus, elas davam assistência a Jesus. Por isso que Jesus, quando ia em Jerusalém com a cruz nas costas, e muitas mulheres piedosas o seguiam, né? Então ele olhou para trás, já muito alquebrado, exausto pelo sofrimento, olhou para trás e disse: Filha de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos, porque se eles fazem isto ao lenho verde, o que vai acontecer ao lenho seco? O que quer dizer isso? Traduzindo, se eles fazem isso comigo, que sou inocente, imagine o que vai acontecer aos pecadores. Então Jesus sempre protegeu a mulher. Jesus nunca teve nenhum preconceito contra a mulher. E felizmente, do lado dos judeus, do lado dos muçulmanos, eles persistem ainda em manter a mulher naquela subserviência. Jeová, me corrija se eu estiver errado. Você falou da questão de Jesus com a mulher, que ele tem essa proteção, enfim, e esse respeito profundo pelo papel da mulher. Também no Novo Testamento eu não lembro de nada que cite a questão da orientação sexual como algo de pecado, ruim, enfim. E hoje se fala, assim, existe muito machismo, muita gente misógina ou homofóbica, colocando Deus, Jesus, enfim, a questão religiosa como uma desculpa para essas práticas. A gente pode falar que o Novo Testamento não colou, assim, por que se usa, inclusive, Jesus para validar comportamentos que Jesus não teve? Agora, só um minutinho. Então, daqui a pouquinho o Jeová vai responder essa pergunta, que a gente vai para os comerciais rapidinho e daqui a pouco a gente volta. Você está no Reconnect. Olá, voltamos. Você está no Reconnect, seu programa sobre espiritualidade da TVC para além da religião. Hoje aqui com a gente, Jeová Mendes, falando um pouco nesse clima de final de ano, sobre Jesus, onde estava Jesus dos 13 aos 30, e a gente está permeando sobre todo esse bate-papo, esse universo muito interessante
né, sobre esse assunto. O Roberto, antes de começar, fez uma pergunta interessante, Roberto. Você pode refazer para o Jová, para quem perdeu? Posso sim. Então, Jová, a questão da mulher, do machismo, da homofobia, as pessoas usam muitas vezes atitudes fascistas em nome de Jesus, colocando como desculpa que é algo bíblico, que é vontade de Deus, e muitas vezes usam em nome de Jesus práticas que Jesus não teve, atitudes que Jesus não teve. A gente pode falar então que o Novo Testamento não colou a isso? Não é que não tenha colado, é o seguinte, o problema é o seguinte: Jesus não deixou nada escrito, Jesus não deixou nem a igreja com placa, Jesus deixou apenas sua mensagem para que o homem a seguisse, né? Jesus não deixou nada escrito. Acontece que o primeiro evangelho, que foi o de Marcos, foi escrito em 69 depois de Cristo, de Mateus em 73 depois de Cristo, o de Lucas 85, e o de João Evangelista, João, o apóstolo, que escreveu o Apocalipse também, escreveu em torno de 90 a 95 depois de Cristo. As cartas de Paulo são de quanto? 50? 45, né? 45, a primeira 40, carta de Paulo, que foi a primeira carta aos Tessalonicenses, é de 51 depois de Cristo. 51 depois de Cristo. Quer dizer, as cartas de Paulo são muito mais antigas do que os evangelhos, porque antes dos evangelhos serem escritos, no caso de Marcos, que foi escrito em 69 depois de Cristo, foi escrito em aramaico, as cartas de Paulo já circulavam nas comunidades cristãs. Então o que aconteceu? Como o cristianismo passou por Paulo e passou por muito daqueles escritores da época, né? Então quando eles foram escrever, por exemplo, o chamado, todas essas regras sagradas, então entrou muito o componente literal e, digamos assim, e tradicional dos judeus, porque Jesus era a favor das mulheres, e a mulher nos tempos primitivos, na igreja primitiva, a mulher tinha muito espaço nos tempos primitivos. Acontece que com o passar dos anos, os doutores começaram então a impor restrições, e também ao escrever eles colocavam lá, né, nos escritos, alguns componentes anti-mulher, quer dizer, restringindo um pouco a ação da mulher. Não foi o Cristo que determinou, foram exatamente os doutores, chamado na era pós-apostólica, né, que eles então começaram a escrever essas obras sagradas e colocaram então nessas obras sagradas o seu próprio ponto de vista. Não foi o Cristo que escreveu. Por exemplo, São Paulo tem um peso muito grande nessa questão das mulheres, que a mulher não deve falar, a mulher tem que ficar calada, não pode falar. Que foi Jesus disse isso para a mulher? Não. Foi o próprio São Paulo que colocou então o seu componente literal, representando o quê? A escala de valor, a escala e a formação a qual ele passou, que foi a escola dos fariseus, onde a mulher era totalmente discriminada. Então há uma compreensão equivocada do exemplo de Jesus. Exatamente, o exemplo de Jesus é totalmente diferente do que escreveram depois os doutores. Não quer dizer que a Bíblia não seja um livro sagrado, é um livro sagrado. Claro. É um livro sagrado, os santos evangelhos, né? As cartas do apóstolo São Paulo, o maior pregador do evangelho. Tudo na Bíblia realmente, agora, tudo passou por um processo humano. E muita coisa sofreu a influência cultural, doutrinal e familiar daquela época. E de quem escreveu. Exatamente. Assim como você bem citou, 40% a mortalidade infantil na época de Jesus era basicamente quase 40%, né? Quase 40%. E a expectativa de vida também partia por aí. Em torno de 40 anos. 40 anos. Pouco claro, chegava a 50 anos. E como você também bem citou, os evangelhos são de 50 após Cristo, 69 para frente. 69 para frente. Então, desculpa misturar um pouco os temas, mas já a neurociência nos explica, nos diz, que é praticamente impossível nós lembrarmos de forma concreta de algo que aconteceu, por exemplo, há mais de 90 dias, né? Os escritos, os evangelhos podem ter sido mal interpretados ou mal escritos por conta que, muito provavelmente, quem os escreveu não foi testemunha ocular dos fatos de Jesus? Por exemplo, nós tivemos dois apóstolos, dois evangelhos que foram escritos por pessoas que não conheceram Jesus, Lucas e Marcos, né? Lucas e Marcos não conheceram Jesus, eles saíram procurando, pesquisando, interrogando, buscando dados históricos para poder então escrever então esses dois evangelhos.
Os que realmente conheceram Jesus foram Mateus, João, Marcos, André, Filipe, Bartolomeu, né? Esse aí conviveram com Jesus. Que os evangelhos não foram escritos pelos apóstolos, né? Não, os evangelhos foram dados nomes, ou foram creditados aqueles evangelhos aos apóstolos. Dos quatro apóstolos, digamos assim, dos 4 evangelhos, 2 realmente foram escritos por pessoas que conviveram com Jesus. No caso, Mateus e João Evangelista, né? Que é o autor também do Apocalipse. Já no caso de Lucas, doutor Lucas, que era médico de Antioquia da Síria, esse não conheceu Jesus. Esse procurou Maria, procurou Pedro, procurou Paulo e procurou algumas informações nas comunidades cristãs. Sim. Ele foi uma espécie de um repórter, um historiador, para depois escrever. Marcos, do mesmo jeito. Marcos também não conheceu Jesus. Escreveu o seu primeiro evangelho em aramaico, que era a língua falada pelo povo pobre, que era chamado dentro do aramaico, aquele bem rústico, né? Porque na época de Cristo existia, por exemplo, o hebreu clássico, que era falado pelos doutores, pelos intelectuais, pelo pessoal da elite. Tinha também o grego rudimentar, que era falado pelos pobres, que era chamado o grego koiné, né? João escreveu, por exemplo, o Apocalipse, escreveu também o seu evangelho no grego rudimentar, que era o grego koiné, que era falado por pessoas dos mercados, eram falados por pescadores, lenhadores, gente simples. E o grego clássico, esse foi escrito por Lucas. Quando Lucas escreveu o evangelho, escreveu no grego clássico, porque ele era um médico e era um intelectual. Então havia toda essa parafernália de muitas línguas na Palestina. E os evangelhos foram muito influenciados, os escritos sagrados foram influenciados exatamente por essas pessoas. Agora, eles não, por exemplo, foram 36 anos da morte de Jesus, passados 36 anos depois da morte de Jesus, foi que eles começaram então a escrever o que eles ouviram, o que eles presenciaram, mas realmente é um espaço de tempo muito grande. Você imagina, por exemplo, eu convivo, vamos supor que eu convivo com você toda a minha vida, por mais que eu conviva com você toda a minha vida, você, pai Bernardo, conta a história de Jeová depois de 36 anos. Você há de convir comigo que vai sair um pouco com as informações um pouco distorcidas. Que são mais suas do que do exatamente. Jeová. Então assim aconteceu naquela época. Então os escritos eram assim. E quando a partir daí foi de 69 para frente, com exceção das cartas de Paulo, então muita coisa foi escrita posteriormente. Claro que isso não, digamos assim, a versão não saiu 100% não. Porque é natural que alguns lapsos tenham existido exatamente na hora de fazer a redação. Né? Jeová, em relação à juventude de Jesus, ele era um jovem culto, né, alfabetizado. Que para a época era difícil, né? Ele leu as escrituras na sinagoga em Nazaré, então alfabetizado. Ele teve algum mestre ou alguém que fosse um mestre, né? Que influenciou, que ele enfim seguiu? No meu livro aqui, onde estava Jesus dos 13 aos 30 anos, eu narro 2 professores, e foi pouco tempo, né, que ele foi então praticamente educado em pouco tempo. Ele passou por Levi e Zaqueu, que eram 2 pequenos professores medianos. Ele não passou parte da juventude com João Batista? Não, ele não conhecia, ele foi conhecer João Batista na hora do batismo. Ele não conhecia João Batista, era primo de João, porque João vivia no deserto da Judéia. Ele foi conhecer João Batista na hora do batismo. Quando João, tanto que João não conhecia Jesus. Quando ele veio no meio da multidão, ele sentiu pelo Espírito, no meio da multidão, ele conseguiu vislumbrar Jesus. Que alguns pescadores falam sobre um suposto contato dele com João Batista, onde eles se isolaram, fazendo volta de pobreza, comendo coisas silvestres e tal. Não, isso não tem fundamento. Essa versão é furada. Então é o seguinte, na realidade, porque Jesus nunca conheceu João Batista. Inclusive eu falo nesse livro aqui. Aí quando ele foi se batizar no Jordão, chegou na região de Enom, fica próximo à cidade de Salim, um lugar chamado Enom, na curvatura do Jordão, que ali milhares de pessoas se batizaram. Então ele chegou ali, no meio daquela multidão, João Batista vislumbrou Jesus pelo Espírito, né? Aí ele falou bem alto, ele disse, ex agnus Dei, que tolis petiata mundo. Ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele identificou Jesus nesse momento. Ele disse, ex agnus Dei, eis o Cordeiro de Deus. Entendeu? Então batizou Jesus. Jesus não conhecia, apesar de ser primo dele. Ele nunca foi essênio junto com João Batista. Jesus nunca teve contato com os essênios. Eu falo no livro também essa questão dos essênios, porque existem muitas versões no mundo todo. Existem versões para todos os gostos, né? Cada um dá uma versão diferente. Como eu sou um historiador, trabalho em cima de dados históricos, né? Eu gosto mais de ir na história oficial, nos relatos históricos. Eu não gosto muito de tirar minhas conclusões em cima de fontes fictícias, não, sabe? Fontes que não têm embasamento. Não gosto muito, não. Né? Sim.
Giovanni, no livro de Urântia, não sei se você conhece, escrito em 1955, mais ou menos, né? Ele cita Jesus, na adolescência de Jesus, ele era um adolescente problemático, por vezes prepotente, que tinha problema de relacionamento com a mãe, com inclusive irmãos, né? Você vê fundamento para essa... Com um adolescente normal, como nos nossos adolescentes de hoje em dia, né? Então você vê que isso pode... Você acha que isso pode estar acontecendo na época de Jesus? Não, como eu falei, como o livro de Urântia, dentre tantas outras obras fictícias, né? Infundadas, não tem como você acreditar, porque não tem fundamentação, não tem valor histórico, né? E não tem nenhum embasamento para você acreditar. Eu li o livro de Urântia, vi muita ficção, muita imaginação, como Hogan Kester escreveu uma obra em 86, dizendo que Jesus estivera na Índia, naquela época não tinha nem rota de acesso entre o Oriente Médio e o Tem um livro chamado Issa, a História Nunca Revelada. A Issa, que é chamada Issa, né? Louis Drake. Exatamente. Então não existe isso. Até porque quem morava naquela época no Oriente, quem morava no Oriente Médio, os povos que habitavam ali, nem sabiam da existência de gente na Índia e na China. Você sair de Jerusalém para a China são 8.000 quilômetros. Não distante, tinha estradas, não tinha veredas, não tinha nada. Não tinha nem comunicação. A primeira comunicação aconteceu em 950 depois de Cristo, quando os turcos abriram uma rota de comércio, saíram de Constantinopla, atravessando Asfahan, o deserto do Irã, pegando então o Afeganistão, região de Sogdiana, Samarcanda, região do Hindu-Kush, até chegar exatamente à China. Isso foi feito em 950 depois de Cristo. Quem abriu essa primeira rota foram os turcos, que é a chamada Rota da Seda. Então, na época de Cristo, não tinha rotas de acesso para os países do Extremo Oriente. Que moravam no Oriente Médio não sabia nem sequer da existência de povos não há essa que habitavam exatamente, de jeito nenhum. Então, o Hogan Kester deu um lapso muito grande nisso aí. Não, é só para nortear quem está se reconectando aqui com a gente. Por que você pode afirmar que as suas fontes, você é um historiador, um pesquisador, você usou fontes, por que as suas fontes têm mais validade do que de uma pessoa que diz que Jesus morou, enfim, foi para o Tibete, conheceu Buda, ou que foi, enfim... como é que a gente pode determinar que as suas fontes, que a sua pesquisa, ela é mais fundamentada, ela tem mais validade do que de outro pesquisador? Inclusive tem aquele livro, né, Last Gospel, se eu não me engano, né, de Brian... não vou recordar do nome dele todo, que ele afirma, né, que ele é um historiador, né, um arqueólogo, e ele afirma que Jesus casou com Madalena, tiveram 2 filhos. Isso aí é furado, né? Na verdade é o seguinte, primeiramente, eu pertenci a uma instituição da mais alta credibilidade, que é a Igreja Católica. Primeiramente, eu fui estudante jesuíta. Os jesuítas hoje eles são praticamente a ordem que tem o monopólio das melhores informações do mundo. Sim. Nós temos a Gregoriana de Roma, temos as grandes universidades do mundo que são dirigidas pelos jesuítas. A ordem jesuíta é a ordem de maior credibilidade no universo. Se você for juntar hoje os arquivos do Vaticano, se você for juntar as prateleiras do Vaticano em termos de fontes documentais, dá uma extensão de 85 quilômetros só de documentos. Lá você vai encontrar a cópia do Código de Hammurabi, você vai encontrar, por exemplo, o Código de Ur-Nammu, o Código de Exu-Nana, você vai encontrar a Pedra Roseta, a Pedra Moabita, os documentos mais antigos da humanidade. O Vaticano os tem. Mas João, se isso é um patrimônio histórico, cultural, religioso da humanidade, por que Roma guarda isso com tanto... Exatamente, porque a Igreja Católica ela tem muitas informações preciosíssimas, que não podem ser reveladas para a humanidade. Nesse caso, informação é poder? Você tem alguma para revelar para a gente aqui? Não. E nem que eu tivesse, jamais revelaria. É o seguinte, primeiramente, a Igreja Católica ela é detentora desse monopólio de informações. Existe aí declarações de que eles vão abrir esses arquivos, alguns desses arquivos serão abertos a partir de 2033. 2033, quando a Igreja Católica vai com certeza abrir esses arquivos, que vai dar uma repercussão, uma turbulência muito grande nos espíritos. Mas por enquanto não pode ser dito. Então, quando eu falo das fontes documentais, eu falo exatamente em fontes da mais alta credibilidade, proveniente dos arquivos do Vaticano. Israel e o Vaticano, eles detêm o maior acervo documental se tratando de religião. E o Ocidente, o Brasil, a América Latina, os Estados Unidos, nós não temos nada.
as nossas fontes são muito escassas, né? Então, quem tem documentos realmente autênticos, da mais alta credibilidade, é o Vaticano e Israel. E em cima exatamente desses acervos documentais é que eu faço minhas pesquisas. Você falou sobre a questão de uma revolução espiritual. Jesus, na sua juventude, voltando para a juventude de Jesus, ele teve algum contato sobrenatural com Deus, algum tipo de mediunidade, ou de contato, ou de sensação, sensibilidade, que ele já fizesse com que ele percebesse a missão que ele teria que cumprir? Mas Jesus, por exemplo, Nosso Senhor, Nosso Senhor tinha uma comunhão com o Pai, né? Eu narro no meu livro aqui onde estava Jesus dos 13 aos 30 anos, quando ele foi para o deserto, ficou muito tempo no deserto, cerca de uns 13 anos. Ele, além de cuidar da carpintaria, ele ficava também no deserto, ele tinha essa comunhão com o Pai. Havia exatamente essa afinidade com o seu próprio Pai. E Maria sabia também que o seu filho era de proveniência divina, porque quando ele foi levado a Jerusalém para ser apresentado ao sumo sacerdote Simeão, Simeão pegou a criança e disse: Senhor, eu estou vendo o Salvador da humanidade nos meus braços. Agora deixa o teu servo partir em paz, porque os meus olhos já contemplaram o Hamashia, o Messias de Israel. E disse para Maria: mulher, uma espada vai perfurar o teu coração. E este menino será causa de grandes edificações para a nação de Israel, como também motivo de muitas contradições. Então ele dava sinais de mediunidade já na... Exatamente. Todo já tinha uma percepção de que realmente ele era o Messias, né? Na adolescência, na juventude. Voltando aqui para o período que a gente está, período de final de ano, a gente sabe que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, né? Exatamente. Então, quando Jesus nasceu? Na verdade, Jesus teria nascido entre mais ou menos entre o mês de março e abril, mais ou menos, que era comum naquela época os pastores ficaram nos campos, né, com as suas ovelhas, né, pastorando as ovelhas para o campo à noite. Esse período é uma tradição entre os meses de março até o mês de junho. Então Jesus teria nascido mais ou menos entre março e abril. O 25 de dezembro, na realidade, na antiguidade, era o nascimento do sol. Por exemplo, domingo, Sunday, dia do sol, né? Em inglês, Sunday, dia do sol. Então é o seguinte, Jesus teria nascido exatamente no mês entre março e abril. Esse 25 de dezembro, na antiguidade, era o nascimento do Deus Sol, o Natalis Invictus Solis, o nascimento do poderoso Sol. Como o imperador Constantino, que foi o primeiro imperador cristão, que acabou com a perseguição do Estado romano contra a igreja, ele aderiu ao cristianismo, convocou o concílio de Nicéia, ele também criou o Natal, foi o primeiro imperador cristão a comemorar o Natal, em 312 depois de Cristo em Roma. Ele comemorou o Natal e transferiu 25 de dezembro no calendário antigo, que era o nascimento do Sol, para o nascimento de Jesus. E ele disse: eu estou deixando de adorar o Deus Sol e passo a adorar o Sol da justiça, que é Jesus. Então o 25 de dezembro não tinha nada a ver com o nascimento de Jesus, é apenas uma coisa puramente convencional e criado pelo imperador Constantino, porque ele era devoto do Sol. Então ele trocara o Deus Sol pelo Sol da justiça, que era Jesus, né? Então a igreja acatou, o cristianismo acatou, mas é uma data puramente convencional e não real. Inclusive Jesus nasceu 5 anos antes de Cristo, né? Exatamente, pela era antiga, ele teria nascido em 754 da fundação de Roma, né? Que equivale exatamente o ano, mais ou menos o ano 5 ou 4 da era antiga, né? Quando ele nasceu. É tanto que a partir da morte de Jesus criou-se então o calendário cristão. Por exemplo, o calendário antigo, que é o nosso, foi feito em 46 a.C. pelo imperador Júlio César, que foi assassinado no dia 15 de março de 44. Então, 2 anos antes, Júlio César havia criado o calendário juliano. Esse calendário foi então reformado em 1592 pelo Papa Gregório XIII, e a partir de então o calendário deixou de ser juliano e passou a ser chamado calendário gregoriano, que passou por um pouco de reforma pelo Papa Gregório XIII. Porque hoje o mundo ele é regido por 4 calendários. Por exemplo, o calendário cristão hoje está marcando 2019, o nascimento de Jesus. O calendário muçulmano, que conta o tempo a partir da fuga do profeta Maomé, que aconteceu em 622 depois de Cristo. Então, por exemplo, hoje em 2019, no mundo muçulmano, o calendário muçulmano está marcando 1441 da fuga do profeta Maomé. O calendário judaico, eles contam o tempo a partir do nascimento de Adão, que teria acontecido em 3.761 a.C. Você bota mais 2019, vamos para 5.780 anos, completou agora no mês de
de setembro, que é o Rosh Hashanah, chamado cabeça do ano, né? Então eles comemoram agora os 5.780 anos. O chinês, ele está em 4.717, né? 4.717 é o calendário chinês. Então a humanidade é regida por 4 calendários. Se você chegar em qualquer um desses países, digamos, se fosse pagar no cheque, né? Pagar no cheque. Você botar, por exemplo, hoje digamos assim... 2019, cara, rapaz, já 2019. faz 2000 anos que não é 2019. Você botasse, por exemplo, na data que nós estamos gravando aqui hoje, para o final do ano, né? Seria exatamente dia 17 de outubro, né? 17 de outubro, e digamos que você estivesse em Israel, você ia botar 17 de outubro de 2019, já perdeu o cheque. Então, você expirou, só 2000 anos. Você tem que botar 17 de Tishri, que é outubro, né? De Tishri, de 5.780, o cheque está certo. Se você for pagar no país muçulmano, digamos se fosse pagar no país muçulmano, você ia botar 1441 AH, ano da Égira, e assim por aí vai, na China do mesmo jeito. Então o calendário cristão ele só serve para nós cristãos. O calendário cristão ele só serve para o mundo ocidental, não tem nenhum valor para os judeus, até porque os judeus não têm Jesus como Salvador. Jesus não é o Messias para os judeus, ainda espera o Messias daqui a 220 anos, quando o calendário hebraico completar 6.000 anos, então eles esperam o retorno do seu Messias, que não é Jesus. Jesus para ele não é simplesmente um profetinha pé de chinelo, não tem valor nenhum, né? Então, os muçulmanos sim respeitam Jesus como grande profeta, não como Salvador, respeitam Maria. Maria é uma das 7 mulheres bem-aventuradas do Alcorão, né? Porque está lá 7 mulheres bem-aventuradas, então Jesus é muito respeitado entre os muçulmanos. Mas entre os judeus ele não tem muita expressividade, não. Mas o importante é que pra gente ele é o Salvador. É o Salvador. Exatamente. O que importa é nós seguirmos Jesus, nosso Salvador. Jeová, muito obrigado por essa tua grande presença. Enorme. Lembrando aqui, quero enfatizar o livro do Jeová. Posso dizer que esse é o livro definitivo hoje sobre a juventude de Jesus? Esse livro é fundamental porque vem com muito embasamento histórico, né? Quem lê vai se sentir realmente bem realizado, porque eu trago muitas fontes históricas e documentais, não fictícias, mas fontes realmente embasadas nos argumentos da história. Muito obrigado. Então, muito obrigado. Então você sabe que reconectamos. Reconectamos. Então você sabe que você perdeu esse programa, ou parte desse programa ou qualquer outro programa nosso, você pode aqui nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, ou ouvir o áudio desse e de outros programas através do nosso podcast, do Reconecast, em qualquer plataforma de streaming da sua preferência, seja Deezer, Spotify, Google Cast, Apple Cast. Então, em qualquer parte do mundo você escuta aqui a Reconnect ou vê a reprise desse programa. Agradeço mais uma vez, Jeová Mendes. Agradeço mais uma vez, Roberto. Nos reconectamos. Obrigado a todo mundo. Nos reconectamos. E muito obrigado. Até a próxima.